Muito boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores que estão aqui nos acompanhando na Rádio Classista, edição número 43 do programa Bola no Rádio. A galera que está acompanhando aí em casa, que está assistindo aí nosso programa, a gente vai começar hoje diferente aqui. Tá o Ezio Rodrigues, está o Diego Pereira, está o Wellington Silva, está eu também, Carlos Emanuel. A gente passou uma semana aí de convidados, pessoas sendo entrevistadas, então hoje nós vamos voltar ao nosso bate-papo de sempre, né? Aquela conversa bacana sobre as notícias do futebol, o que está impactando o nosso futebol no momento. Começando pela ideias de marketing, né? Que vai ser o primeiro bloco, nós vamos falar sobre as ideias de marketing do clube, que estão revolucionando o futebol cearense. Segundo bloco, MP 984, também muito importante. E terceiro, a volta do futebol, que também é muito importante, notícias sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. E vamos começar, né, galera? Você pode compartilhar, comentar, curtir, se inscrever no nosso canal no YouTube também e acompanhar pela nossa página no Facebook. Dá uma boa tarde aí para a galera que está nos acompanhando. Deixa a sua pergunta aí, galera. Vamos começar pelo primeiro bloco, ideias de marketing. O tricolor do PC criou recentemente o projeto Sempre Estarei Aqui, onde o torcedor pode ter uma foto no mosaico 3D nos Jogos da Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Brasileirão da Série A. O sócio-torcedor paga R$ 24,90 e o não-sócio R$ 49,90. O Vozão também criou uma ideia também legal. Ele quer adotar o sistema de drive-in, onde o torcedor vê os jogos num telão dentro do seu carro. O projeto é aplicado na Estônia e o Ceará não falou ainda como vai ser esse projeto, mas fora esses dois projetos, tem as camisas que os clubes venderam, né? E arrecadaram aí bastante dinheiro. Vamos começar aqui com o Diego Pereira. Boa tarde, Diego. Aí você está aqui na nossa live aí participando e vendo aí essas ideias aí do futebol. O que é que você está achando dessas ideias dos clubes? A ideia do Fortaleza de colocar a foto 3D do mosaico do torcedor e o do Ceará fazer o torcedor acompanhar dentro do carro, né, os jogos do clube. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. A gente tem que ter tranquilidade, né, nessas ações de marketing. Ninguém sabe quando o futebol volta e se realmente vai voltar. As ações que você citou aí dizem respeito ao futebol rolando, né? Essa de assistir o jogo do Ceará, essa ação do Fortaleza também. E pode ser que nem entre em prática, caso o futebol nem volte, né? Coisa que eu duvido muito que realmente volte. No caso, uma coisa mais nacional, né? O Campeonato Cearense eu acredito que vai voltar em algum momento. Também estou querendo voltar ao Campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste. Também acho que é possível. Já o Campeonato Nacional já acho mais complicado, porque você tem viagens, você tem esse deslocamento entre estados, então eu já acho mais difícil ocorrer. A Copa do Nordeste também ela é viável porque querem escolher uma sede para ela e jogar todos os jogos que faltam lá, né? Então, parecido com o que vai fazer com a Champions League. Então já acho mais provável. Tá aí o nosso Diego Pereira. Agora vamos falar com o Wellington Silva, que está aqui pertinho ali do Mercado São Sebastião. Dá a sua opinião aí sobre essa questão do marketing do clube. Quem saiu melhor, Wellington Silva? Quem está saindo melhor aí nessa questão de marketing? O Ceará com a questão do drive-in ou o Fortaleza com a questão do mosaico 3D? Na sua opinião, quem está saindo melhor? Qual dos dois vai ter mais êxito aí e a torcida vai abraçar essa causa aí? Boa tarde a todos da bancada, boa tarde a todos os ouvintes, mais uma vez está um prazer estar participando. Em relação ao marketing de um clube, realmente é muito importante, né? Em relação a qual está se dando melhor no momento, pela venda das camisas, que foi a principal ação, aquela terceira camisa, o Ceará, no momento, se deu melhor, arrecadou mais, né? Mas as ideias do Fortaleza também estão sendo geniais, né? Essa ideia, parece que o sócio paga um valor menor, quem não é sócio paga um valorzinho também um pouco acima, mas em tempos de pandemia, que não tem de onde
de onde tirar, né? Essas ideias trazem uma renda extra para o clube que é muito importante. O Atlético Mineiro recentemente arrecadou milhões também com suas camisas. Há um tempo atrás, Vitória também tinha um departamento de marketing muito bom, né? Eu me lembro que fez até uma campanha para doação de sangue com uma camisa vermelha e preta, né? Colocou a camisa branca e preta, e a cada semana que a torcida fosse doando sangue, ia preenchendo a coluna branca de vermelho. Branca de vermelho. Uma ação inteligente que o Bahia também faz hoje, até questão de marketing com torcida LGBT, né? Incluindo pessoas que às vezes a gente, muitas vezes, discrimina no futebol, né? Gays, lésbicas, o Bahia é o pioneiro disso. E a gente fica feliz que o Ceará e Fortaleza tenham tomando medidas novas, né? Medidas diferentes, para que se arrecade dinheiro para o clube. Eu acho que vai ser muito vantajoso para os dois. Muito bem, Wellington Silva, aí na sua opinião. O Ezio Rodrigues, que também acompanhou muito nossas redes sociais na semana aí, sempre no Instagram aí, colocando notícias, informações importantes sobre o futebol cearense. Essa questão aí, Ezio, você, se fosse torcedor, você iria pagar o seu clube, colocar sua foto estampada lá no mosaico para todo mundo ver sua foto, ou você preferia ir de carro ver o jogo de um telão? Qual você acharia melhor, Ezio Rodrigues? Boa tarde. Boa tarde, pessoal, né? Boa tarde, ouvintes aí do Bola do Rádio. As duas intenções que tanto Ceará como Fortaleza tem as questões de suas vertentes são um pouco diferentes de um de outro. Eu vejo a do time do Fortaleza como uma forma de fazer com que o jogador em campo ele perceba que tem aquele movimento, porque geralmente durante a partida o jogador ele está mais concentrado em campo, às vezes ele vê num relance ou outro da arquibancada ele vê, e até eles estão botar um sistema de som que até mesmo faça com que o torcedor perceba, né? Ele perceba, né, que tem alguém, uma coisa assim, tipo, questões mais do psicológico. Acho que se o torcedor quer ajudar o clube de alguma forma assim, é válido. Só que, assim, na minha opinião, eu acho que um sistema de drive-in eu acho até mais bacana. Ou até melhor. Você pode, por exemplo, fazer você assistir o jogo pela internet e quando sai o gol a tua imagem, né? Ou botar um telão ali de trás dos gols, né? Do adversário com o seu lá, os torcedores lá, para poder o jogador ver e você tá assistindo o jogo. Também outra forma interessante que até mesmo o Ceará está fazendo isso nas lives que ele está fazendo aí com as bandas. Mas se eu for escolher aqui, eu prefiro mais a do drive-in, ela é até, de certa forma, até mais segura, porque você pode juntar mais gente, né? Mas cada um vai estar no seu carro, são 4 pessoas. Se a pessoa quiser ir para o banheiro, ele vai ser assinalado. Eu até dei uma lida a respeito disso, tanto de um como de outro. E eu achei interessante. Agora, para essa do Ceará dar certo, que eu acredito que a torcida do Ceará também, assim como a do Fortaleza, são equipes de massa que engajam torcedores no estádio, né? Ele deveria fazer isso em pontos específicos. Por exemplo, ali no Cardelenco Capim, ter um tanto de telões ali para a galera assistir, né? Em outro bairro ter tanto, em outro bairro ter tanto, para poder justamente ter onde o torcedor possa ir, porque se for tudo num lugar só, eu não acharia muito interessante. Aí o comentário do Ezio Rodrigues. A aglomeração no momento não é legal ter aglomeração. A ideia do mosaico é mais uma ideia de você ajudar o seu clube, o seu retorno financeiro em relação a ter algum retorno. O torcedor não vai ter nenhum, ele vai ter a satisfação de ajudar o clube, ele não vai estar presente no estádio, né? Mas o mosaico é uma ideia bacana
de fazer o torcedor ajudar o seu clube mesmo não estando presente. Já a do drive-in, o torcedor vai lá de carro, participa, assiste o espetáculo de um telão, vê pessoas, né? Que a vibração é legal de ver pessoas, cada um do seu, perto, é uma distânciazinha um do outro, mas vibrando, né? Se divertindo ali com responsabilidade, né? São ideias de marketing que o Ceará e Fortaleza está inovando no Brasil em relação a outros clubes, né, da Série A. Eu não vi até agora nenhum clube fazendo tanta inovação como essas duas equipes estão fazendo, o Diego Pereira. É que você acha que se o Brasil tem algum time fazendo alguma coisa diferente? Não, eu não tenho visto muitas coisas. Até porque em muitos estados o futebol está decretado que não volta, né? Nos próximos dias. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é um, né? Eles não estão treinando. Estão treinando, mas não tem possibilidade, não tem nenhuma. Não se tem uma data para voltar, para retornar. E em São Paulo, os times voltaram a treinar, mas não se sabe quando volta a jogar. No Rio de Janeiro, aquele negócio que aconteceu com o Campeonato Carioca, voltou na marra, né? Fluminense e Botafogo não queriam retorno, e Vasco e Flamengo pressionaram muito para esse retorno. Então, eu acho que os clubes estão pensando em outras coisas agora, porque o retorno do futebol em muitos estados não parece próximo. O Elton Silva, alguma mensagem do nosso torcedor, alguma pessoa que está acompanhando a nossa live, tem alguma pergunta, alguma manifestação do nosso torcedor? Hoje eu até avisei antes do programa, eu tô sem internet, né? Tô usando então o Elton aí, Silva não tá aqui podendo. do lado. Beleza, eu vou perguntar o Elton. Abrir aqui, dar uma olhada. Mas já faça aí a sua análise em relação a essa questão do marketing, né? Que o Ceará e o Fortaleza estão fazendo esse marketing aí. Você citou um pouco algumas equipes de fora, mas lá na Bahia tem alguma ideia parecida assim? Está surgindo alguma ideia em relação a alavancar o torcedor, aproximar o torcedor realmente do time? Não, o que a gente vê tanto lá na Bahia como em outros clubes é mais a questão do sócio torcedor, né? Porque muita gente nessa época realmente cancelou, e de forma que não cancele, que o clube ainda tenha receita. A maioria dos times fez isso, desconto, né? Desconto em produtos, camisas, meiões, roupas que o torcedor gosta de ver, gosta de ir na loja comprar, e geralmente esses produtos são muito caros, né? Então, como a maioria dos clubes lá na Bahia fizeram assim, deram muito descontos para arrecadar dinheiro e desconto na questão do sócio também. Ézio Rodrigues, você está conseguindo acompanhar as mensagens do torcedor aí? Vou pedir ao Ézio. No momento ainda não tem nenhuma mensagem do torcedor, no momento não. Falei mais sobre essa questão do marketing aí para... Bem, é como eu falei, a questão do marketing ele é válido para poder você ter uma arrecadação, já que por conta do coronavírus a gente não vai ter torcedor, tem essa questão de ter angariar algum tipo de fundo. Eu até estava hoje mais cedo, né? Como é que diz, no horário do nosso almoço, estava conversando e tudo, e eu escutei a pessoa, no caso, meu pai dizer, né, que voltando aos jogos, eu acho que vai ter muito jogador que vai embora, né? Já vai arrumar trabalho em outro país. Eu peguei e disse, pai, apesar do que o futebol público tem a sua relevância em questão de valor, mas ele não é o principal fonte, digamos, a fonte de renda maior hoje do futebol brasileiro. Hoje, o futebol brasileiro, o clube ele arrecada, em questão de importância, seria importado em 4 pontos, né? Eu posso dizer. A questão do
valor das cotas de televisão, né? A segunda, a questão de patrocínio que ele leva na camisa, na gola, no short, né? É o dinheiro que ele arrecada, né? O terceiro é a venda de jogadores, né? E a quarta seria a questão do público. Esses, para mim, são os 4 pontos, assim, botando de primeiro a quarto, a questão de importância na questão de arrecadação, apesar que ainda eu acho que a questão da arrecadação de patrocinados ainda é maior do que o de cota de televisão. Então, as ações de marketing e sócio-torcedor seriam a quarta questão de importância. Mas você diz, Ézio, mas isso não vai ajudar? Claro que vai ajudar. Mas aí, para se tornar questão de importância para o clube, vai depender muito do torcedor estar engajado, porque é o torcedor que faz o clube ser o que ele é hoje. Não é o jogador, não é técnico, não é presidente, mas o torcedor. E lembrando aqui, o André Honório está participando, ele falou assim, eu não entendi essa torcida virtual. André, eu vou lhe explicar um pouquinho como é que vai ser essa torcida virtual. Você, na verdade, você misturou as bolas aí. Ele perguntou assim, eu não entendi como é que é essa torcida virtual em telões, não é torcida virtual em telões. A torcida virtual vai ser no jogo do Fortaleza. O jogo do Fortaleza vai ter a foto do torcedor no estádio, de frente para as cabines, no mosaico 3D. O torcedor paga R$ 29,90, o sócio torcedor. Quem não é sócio paga R$ 49,90. A questão do telão é a ideia do Ceará, já é outra ideia, de colocar um telão como fosse cinema. Como fosse cinema, deixa eu terminar. Como fosse cinema, no drive-in, dentro do carro. Então são ideias diferentes, não são a mesma ideia, entendeu? Então a gente não pode confundir com a mesma ideia. Carlos Manuel, eu acho que ele deve estar na questão que ele disse desses telões, porque a ideia do Ceará é fazer esse tipo de drive-in, mas também dentro do estádio, atrás dos gols, ou em alguns cantos específicos, eu até li a respeito disso, que eles vão colocar para os jogadores verem. Quer dizer, que também vai ter um tipo de torcida virtual, sim, que vai ser colocado nos telões do Castelão em telões específicos onde o jogador possa ver. Isso eu conferi na matéria do Diário do Nordeste, né, que a ideia deles é tanto de arrecadar como também de ajudar o jogador a ver que o torcedor está lá e se motivar. Mandar um grande abraço para o João Paulo, torcedor do Ceará Esporte Clube, que está nos acompanhando. E vamos passar aqui para o segundo bloco, para a gente falar um pouco da MP 984, que foi semana passada sancionada aí pelo presidente Jair Bolsonaro, mas teve a questão das emendas dos parlamentares. Então, o deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, tem um projeto de lei de clube-empresa, que é destaque entre as 91 matérias encaminhadas aí ao Congresso. Nela, a proposta é de criar uma liga da Série A e da Série B, onde a entidade negociaria de forma coletiva os direitos de transmissão e exploração comercial dos campeonatos e distribuí-los aos clubes. A medida provisória 984, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê que apenas clubes mandantes dos jogos possam negociar os direitos de transmissão. Hoje é negociada em forma de arena entre mandante e visitante. Então, aí, essa medida provisória 984 fala sobre essa questão de o mandante pode negociar, mas tem essa questão aí da emenda do Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, que vê que o clube se tornaria clube empresa e seria as ligas que poderiam gerir a Série A e Série B. Você, Diego Pereira, tem acompanhado aí essa questão aí da MP 984, que pode impactar bastante o futebol brasileiro? Acompanhei recentemente. Eu vejo uma certa euforia, né, de alguns clubes, de algumas pessoas que estão ligadas ao futebol a isso. A gente não sabe como vai ser isso na prática. Se você ver as principais ligas do mundo na Europa, a La Liga, a Premier League, a Ligue 1, a
Bundesliga, a Série A na Itália, os clubes decidem de forma conjunta. Tem a liga que lidera, né? E esse dinheiro, as cotas de TV são divididas de uma forma mais, digamos, igualitária, mais justa. Você tem poucos não tem desníveis grandes entre quem ganha mais e quem ganha menos. Se você vê o Campeonato Espanhol, uns anos atrás, o campeão ganhava 10 vezes mais do que o último colocado. Hoje em dia, isso não é 4 vezes mais. No campeonato inglês, você tem uma parte da cota dividida integralmente entre os clubes, e as outras duas partes você tem a presença do torcedor, quanto aquele jogo foi visto, e o público no estádio. Então é uma coisa mais igualitária. Aqui no Brasil eu vejo o Flamengo tomando essa liderança, puxando esse carro aí, até de uma forma individualista, né? Dele fazer o que ele vender o jogo dele da forma que ele quiser e de uma forma, né, descolada, né, dos outros clubes, não de uma forma conjunta, pegar essa possibilidade que tem agora de fazer uma liga e de organizar isso de uma forma melhor e não aumentar. Porque assim, Flamengo e Corinthians já ganhavam muito mais do que os outros clubes as cotas de TV. E o que o Flamengo eu vejo o Flamengo querendo fazer é continuar com isso e ele mesmo continuar buscar ganhar mais. Então precisa saber como é que isso vai ser feito. Eu não tenho nenhum tipo de euforia com isso. É esperar para ver. Eu espero que os clubes tomem uma postura. Alguns clubes não gostaram disso, né? O Grêmio e o Inter já não gostaram dessa postura que o Flamengo teve, de ir lá conversar com o presidente nessa época de pandemia e tudo mais, a época que o futebol nem voltou ainda. Então, isso é só um MP. Pode ser que não seja tem ali, né, alguns meses de validade, e o que se fala muito é que se fosse hoje, não passaria na Câmara. Alguns deputados também não gostaram da postura do presidente, de dar uma deitada e fazer do jeito que ele quer, sem ter uma discussão. E em outros países, em outras democracias, né, coisa que eu duvido, a nossa está cada vez menos democrata, né, foi discutido, foi debatido e foi uma coisa analisada. Aqui no Brasil foi com a canetada. Então, o que é preciso ter paciência, é preciso ter calma e ser uma coisa analisada, ser uma coisa discutida e que o que para os clubes seja feito. Wellington Silva, eu vi recentemente, quando a SMP 984 foi colocado para funcionar, né, que ela vale 120 dias, 60 dias e pode ser renovada por mais 60, e pode ser que vire lei dependendo do Congresso Nacional. Já tem essas emendas aí, 90 emendas. E o que está acontecendo? Quando saiu essa notícia, Ceará e Fortaleza de cara concordaram, porque eles acreditam que quando o clube é mandante, ele tem o direito de negociar melhores pacotes de transmissão. Mas, analisando melhor, as torcidas viram que se beneficiaria clubes como o Flamengo, Corinthians, que são gigantes do futebol e que tem um apelo maior para ser negociado. E também a questão dos contratos que já são válidos não podem ser mexidos, né? Tem que permanecer com os contratos válidos. Para você, essa medida aí vai beneficiar alguns clubes do Nordeste, que tem grande torcida, como Bahia, Ceará, Vitória, Sport, Santa Cruz? Eu acredito, como você falou, não tenha tantos benefícios. Beneficie mais os clubes maiores, né? De forma individual, como o próprio Diego falou. Tem essa medida aí, tem esse tempo, 60 dias, pode renovar mais. Você mesmo disse, tem o contrato que a Globo ainda tinha, que é na faixa de 4 anos, ainda está, né, transmitir jogos de clubes, que ela seja patrocínio mandante como visitante. E essa lei agora só diz que pode em relação ao mandante, né? Também a gente li também, né? Que é também chamada MP do Flamengo.
não é só MP com esse número aí, porque o Flamengo que está capitaneando realmente, né, buscando de forma individual ter esses recursos aí de negociar os seus jogos, né, tá no Campeonato Carioca não fechou contrato com a Globo, né, tá pensando em transmitir pelo YouTube, pelas suas redes sociais. A gente sabe que politicamente o Brasil está no momento rachado, né, principalmente o presidente já está tendo as suas divergências grandes com a Globo, e tudo isso aí é questão de política, que a gente vê, né? É uma questão difícil, é um querendo atingir o outro, de forma que só vai beneficiar alguns, não vários, né? Como o Diego falou, o necessário era se fazer uma liga que fortaleça todo mundo, não só um ou outro. Né? Eu acho que a ideia da liga seria muito mais bem-vinda. Essa questão aí das ligas que foi falada, vou só ler aqui o comentário do Vitor Hanover, está nos acompanhando, mandou um grande abraço, parabéns pelo trabalho, também o Fidel Helson, que mais tarde vai estar na live com o presidente, com o diretor Paulo Pessoa, nosso diretor de Fortaleza, né? Fidel Helson falou, Flamengo está querendo bagunçar o mercado do futebol, acham que eles são a liga inteira. Ezio Rodrigues, você que é flamenguista, o Flamengo aí está impondo aí uma tabelinha com o presidente da República e está impondo aí praticamente uma MP 984, que vai favorecer com certeza o Flamengo, porque a torcida dele é enorme. Mas também tem um detalhe, Ezio, que eu queria que você comentasse. Tem contratos que não foram firmados ainda, contratos internacionais, que podem ser firmados e os times mandantes podem se beneficiar. Mas quem é que vai querer transmitir Ceará e Goiás lá na Europa? Você acha que é possível isso? Alguém querer comprar o direito de Ceará e Goiás? Quantos times? Desculpa aí. É Boca Júnior, Flamengo, Corinthians, Ceará, Ele responde Goiás, agora. Eu não vou nem responder teu comentário, não, mas... o Barbalha também, o Barbalha. Eu não vou nem comentar. Rapaz, se você quer tornar um debate pista, me diga que aí eu pego e dou logo na lata em você, hein? Se você quer tornar nosso debate aqui clubista, diga logo que eu vou dar logo só de lata em você. Só Vitória e Ceará, só. Pois então não queira não, porque senão dou um... Porque o Asa, eu já vi ele com a camisa do Boca Juniors, do Flamengo, do Vasco, Palmeiras, Corinthians, né? Ceará, sim. Já vi uns 7 times aí dele. Cara, rapaz, peraí, só o cara que... Ei. Só um detalhe aqui, o Matheus Alves está mandando um abraço também, verdade, Carlinhos, meu irmão Matheus Alves. Fala aí, Diego. Fala aí, o que tu achou pra nós da postura do teu time, do Flamengo? Tomar liderança disso? Rapaz, na minha opinião, no caso, claro que tem que se formar uma liga, mas aí eu vou perguntar para os amigos aqui da mesa. Vocês acham quando que os clubes vão se mexer para formar uma liga? Me respondam. Eu acho que é difícil, né? Você tem um histórico dos clubes serem desunidos no Brasil. Tanto é que você vê aí como é que tá a situação, né? O Flamengo tomando a dianteira, querendo pensando só nele mesmo. Mas só para concluir, vai concluir, só para mandar um boa tarde aqui, senão a gente perde o Márcio Fonseca. Boa tarde, meu amigo Carlos Emanuel, a Priscila Maiara, galera, show de bola assistindo aí, chega o sorriso do homem, aumenta, e o Cláudio Alves também, comentando aqui no nosso programa. Vai lá, Ezio, conclua o seu pensamento. Pois é, vocês disseram que vão ter uma dificuldade. Aí quer dizer que, por exemplo, o torcedor do Flamengo, né? Ele não tem contrato com a Globo no Campeonato Carioca. Quer dizer que eles vão ter que ser privados, vão ter que aceitar de mau gosto o contrato que a Globo faz? Rapaz, Ezio, eu faço o seguinte, tu tá querendo responder ou tá querendo que a gente responda por ti? Pois é, não tô entendendo. Não, é porque eu me pauto no seguinte, as pessoas
essa questão dos clubes se unir, agora também vai ter que ter alguém que vai ter que peitar logo. E ninguém peitou. O Flamengo pegou, foi de peito nisso. E só para poder, e o pessoal vai dizer, mas o Flamengo está sendo egoísta. Aí eu vou em cima do que o Diego falou. O presidente do Grêmio, o Hamilton Bolzan, já entrou em contato com o presidente do Flamengo para saber a respeito de como é que é as coisas. Quer dizer, já surgiu um clube interessado. E aí, o clube interessado se puxa um, se puxa outro, e assim vai. E assim vão se unir. O negócio é porque aqui no futebol brasileiro, o dirigente, ele tem medo de dar cara a tapa e tentar enfrentar o sistema. Que hoje, a Globo, vocês acham, por exemplo, justo uma emissora desde a década de 70 ditar que jogo vai passar na sua televisão? Não é correto. Isso não é democracia. Né? Isso aí é você ter o controle de tudo. Aí então, para mim, o que eu acho mais bacana? Abre-se para televisão, para todas as emissoras. Você quer, por exemplo, isso foi uma ideia que eu escutei de um comentarista da Jovem Pan. Você chegar, por exemplo, e dizer quanto é que vale o Campeonato Brasileiro para eu transmitir. Digamos que os clubes digam assim, uns 50 milhões. Aí, pum, dou 50 milhões e transmito o jogo que eu quiser. Aí chega outra emissora e chega assim, quanto é que é? 50 milhões. Aí dá 50 milhões. Aí pega, aí transmite os jogos que quiser. Aí sim seria uma questão mais justa. Porque qualquer televisão poderia se abrir a possibilidade de transmitir o jogo que ela quiser, certo? E a gente sabe que hoje em dia a Globo ela não quer concorrência. E aí faz com que com o dinheiro que o clube recebe não receba muita coisa. E, por exemplo, num sistema como esse, você pode pegar, por exemplo, o que se arrecada com o direito de transmissão, que eu acho que sairia muito mais do que o que os próprios clubes recebem. E, por exemplo, recebemos o dinheiro da transmissão de televisão, você pega e distribui para os clubes, como faz na Inglaterra. Metade já vai logo de cara dividido entre iguais, e aí quem tiver do meio da tabela para cima recebe 25%, e aqueles que conseguiram as melhores colocações, né, recebe os outros 25%. Aí sim tem uma ideia de campeonato. Mas aí, para uma coisa dessa, eu acharia a forma mais ideal e a forma mais justa. O Flamengo ele só está atrás de conseguir mais da parte dele. A partir do momento que os outros verem, que disserem, então vamos correr atrás junto com o Flamengo. A partir do momento que dizer, vamos correr atrás junto com o Flamengo, eles vão criar-se uma ideia de união. E é nesse ponto que eu venho para a Globo, hoje, ela bate no Flamengo, querendo fazer o Flamengo de Judas. Por quê? Porque ele está buscando o melhor para o clube. E coisa que a maioria dos clubes de hoje no Brasil não estão fazendo. Eles só escutam as pessoas dizer, o Flamengo quer ganhar mais e tal. Ele está no direito dele de buscar os direitos deles. Então, que os clubes também passem a querer buscar também os seus direitos. Porque senão, vai ficar nessa mesmice. Eu não falo isso como torcedor do Flamengo ou torcedor do Ceará, que também eu torço Ceará, mas na questão de ser de uma pessoa que quer melhorar, sim, o futebol do nosso país. Pronto. O Cláudio Alves, Ézio, pode concluir o comentário? Já concluiu, já acabou aqui, já terminou o comentário sobre esse tema, né? Sobre a CMP 984, ainda ressaltando, né? Eu vou abrir aqui para vocês de novo, né? Para a roda girar em questão desse tema, porque foi falado muito em liga, né? E em criar uma liga. Já existe a Liga Nordeste e existe esse desejo aí desse deputado Pedro Paulo, que eu achei interessante, de criar clube-empresa e de ter uma liga para poder gerenciar a Série A e B, para fazer
essa questão do contrato dos torneios acordado entre todos, né? Como a Bundesliga que tem lá, né? Como tem esses outros torneios que você falou. Então, o que é que vai prevalecer para você, Diego Pereira? O homem que está pensativo aí, o que é que vai prevalecer para você? Será a questão dessa liga do clube empresa ou vai ser mesmo a questão individual de cada mandante decidir por si só? Cara, eu não sei. Ainda mais nesses tempos, né? Futebol, como eu falei anteriormente, futebol tá parado, ninguém sabe. Ninguém sabe como vai ser o futebol pós-pandemia. Agora, eu acho que no Brasil tem esse lance, né, do individualismo. É uma coisa cultural mesmo, uma coisa social nossa. O Flamengo está só expressando isso esportivamente. A ideia do Flamengo é também pegar os streams, né, e usar na TV Fla e fazer uma coisa mais independente ali. Quando ele for o mandante dos jogos. O que eu desejo, né? Não sei, não acho que vai acontecer, mas eu queria muito que acontecesse, era que os clubes realmente se unissem, se unificassem e que fosse tomada uma decisão melhor para o campeonato, né? Para fazer o campeonato mais competitivo, um campeonato mais equilibrado. O campeonato brasileiro lá fora hoje em dia não é visto, é pouco visto e poucas pessoas têm interesse. O Campeonato Brasileiro poderia ser muito bem mais solidificado, mais fortalecido, um campeonato mais forte, se os clubes estivessem unidos, se pensassem em fazer um campeonato mais nivelado. Se fala muito que o Campeonato Brasileiro tem 10, 12 times favoritos ao título no começo da competição, mas isso não é verdade, né? A gente sabe que um ou dois ficam ali disputando o título e chega na reta final, geralmente faz tempos que não chega nas últimas rodadas e o campeão já não é conhecido, né? O título está em disputa. Então, eu acho que tem sido isso nos últimos anos. Um time é melhor superiormente, né? Como o Flamengo foi ano passado. Foi muito superior aos outros mesmo. Pegou aquela reta final ali, o Flamengo foi um grande time realmente, com grandes resultados. E você vê um desnível mesmo e você vê esses pensamentos como o do Flamengo, né, individualistas, prevalecendo. Embora tenha esse contato aí da direção, da presidência do Grêmio com o Flamengo, né, eu não me animo muito não. Mas vamos esperar para ver, né. É isso aí. Eu vou reforçar essa pergunta, passar para o Wellington Silva, que essa questão aí do individualismo, né? E desse direito de transmissão internacional. Porque um clube, você vê Vitória e Ceará, talvez vender para empresas do Nordeste contrato de transmissão seria interessante para arrecadar alguma empresa que compraria para poder retransmitir. Mas quem é que vai querer comprar o direito de transmissão internacional para ver lá fora Ceará e Bahia, Ceará e Vitória, Fortaleza e Vitória, Ceará Esporte? Teria algum interesse internacional de comprar esses jogos de forma... E como seria melhor? De forma individual ou coletiva? Individual, o clube teria que vender e atrair TVs para transmitir o jogo. Se for coletivo, seria talvez mais fácil de vender ou não? Como a gente falou, fica individual. Isso. Individual fica melhor para clubes maiores, né? De torcidas maiores, Flamengo, Corinthians, clubes de médio e de pequena expressão, não fica tão legal. Por isso que a ideia de uma liga fica melhor, porque consolida mais todo mundo, né? Como o Diego falou, tem a ideia aí do Flamengo com plataforma de streaming, né? A Amazon, DAZN, já demonstrar interesse, Facebook, né? E isso beneficia muito eles que são maiores. E a ideia que a gente pretende, que a gente entende, é que uma liga seja melhor para todos. Eu acredito que essa MP, que pelo que eu li ontem já foi colocado 91 emendas para ajustar, para que aprove. Acho que mesmo assim a Câmara dos Deputados não vai aprovar, mas fica de uma lição para que tenha um novo pensamento, né? Que se os clubes brasileiros fossem mais unidos, né? Poderia ter uma lição
que a gente tenha um novo pensamento de mais coletivo, né? Que beneficie todo mundo. A gente espera que, no fim das contas, isso aconteça. Ézio, a questão do Flamengo, vou repetir aqui, vou reforçar. O Flamengo tem alguns jogos aí que ele acha que com essa nova MP, como ele não vendeu o direito de transmissão do Campeonato Carioca para a Globo, ele teria o direito de transmitir. Mas a Globo disse que não pode transmitir porque a Globo tem o direito sobre as outras equipes. Então, entra em conflito jurídico. Já estão dizendo aí que essa disputa vai parar na batalha jurídica. E você, sem clubismo, acha que quem ganha essa batalha? Flamengo ou Globo? Cara, isso vai depender do que a justiça for falar, porque, por exemplo, na Rei Pelé diz que os dois times é que decidem como é que vai ser a forma de transmissão. Já a MP, ela desqualifica, como eu estou falando, desqualifica a questão dessa Lei Pelé, desse ponto da Rei Pelé. Então, faz com que o Flamengo tenha direito, sim, de transmitir os jogos. Ele até mesmo fez uma solicitação à Rede Globo dizendo que avisando ao Flamengo a respeito disso, né, junto na vara, sendo que já foi dada a resposta hoje, e hoje a Justiça deu um parecer negativo à TV Globo. Então, se ele já deu um parecer negativo, então a questão de transmissão, o Flamengo está sendo bem amparado. Além do mais, o Flamengo, creio que ele não iria arriscar um negócio desse, certo? Tem pessoas competentes e a gente sabe que a Globo vai apelar para tudo. A gente sabe como é uma TV que, como eu falei, desde a década de 70, comanda o futebol brasileiro em questão de transmissão, né? Eles vão apelar para tudo. E eu acho, como eu disse, o Flamengo está dando a cara a tapa para poder desafiar o monopólio. Porque, para mim, não é justo uma TV só ter o direito de transmitir os jogos. Eu falo assim, na opinião como cidadão, né? Estou vendo a sua opinião bem avalizada do Ézio Rodrigues. A questão é assim, vamos mudar aqui de tema, vamos para o terceiro bloco, porque o tempo já está correndo, vamos falar sobre a volta do futebol. A Federação Cearense de Futebol finalizou o protocolo para o recomeço das competições. No documento, a FCF pediu o Campeonato Cearense para voltar em 6 de julho, né? Início da terceira fase da reabertura da economia. Até agora, né? Teve mudanças, não teve tantas mudanças, está previsto para 20 de julho, mas ainda está em debate, pode ser que 8 de julho volte. A ideia é liberar logo Pacajus, Barbalha, Caucaia e Atlético, que estão praticamente sem chance. Liberar como? Eles vão jogar logo as suas partidas e bye-bye, cada um para o seu lado. E ficar livre para a Copa do Nordeste, né? Tanto o Ceará como Fortaleza. A Vigilância Sanitária aprovou o CT do Flamengo e viu 11 infrações em outros clubes, né? Falta, em alguns casos, dispensadores de álcool em gel, lixeiras sem pedal. O Botafogo e o Fluminense estão entre esses clubes com irregularidades, né? Outro feito da volta do futebol, o Carioca, é a transmissão de jogos, né? Já falamos sobre isso, que está acontecendo aí, que foi parar no STJD, que anulou a decisão do TJD do Rio de Janeiro e adiou as partidas marcadas para o dia 19 e 22 para o dia 28. Rodrigo aí, Diego aí, a volta do futebol está bem animada aí. A questão do futebol cearense, que pode voltar tanto no dia 6 como no dia 20. E a questão do futebol carioca, mais uma vez, que está na justiça, a rodada aí, está na justiça aí, a rodada do futebol carioca pode voltar do dia 19 e 22 para o dia 28. Fala o que é que você está acompanhando aí dessa volta do futebol pelo Brasil aí. Já se esperava, né, que o Campeonato Cearense fosse voltar, né, ainda mais depois desse plano aí de volta aos poucos da economia, das atividades sociais por parte do governo daqui do Ceará. Agora, você falando aqui, eu fiquei pensando, por que Ceará e Fortaleza não querem voltar 6 de julho?
sendo que eles já voltaram a treinar antes dos outros, já tem todo aquele desnível, aquela disparidade, né, econômica, estrutural dos demais clubes. Por que eles não aceitam voltar mais à frente, né, quando os outros clubes já têm algumas semanas de treinamento, já estão aptos a realmente voltarem às atividades, aos jogos. E eu vejo que isso é um pouco, né, até é muito injusto, né, com os outros clubes. A gente já comentava antes da pandemia que ia dar Ceará e Fortaleza na final, né? Ia ser muito difícil que não acontecesse isso. E depois da pandemia, nada mais natural que isso, né? A não ser que algum aí se enrole aí e fique os dois um em primeiro, um em segundo e outro em terceiro e jogue a semifinal, né? Com exceção disso, que eu acho que não vai acontecer, vai ser a final entre eles dois. E falando dos outros estados, você via que em São Paulo não tinha aquele negócio, né? Os 4 grandes lá, só volta quando realmente tiver condições. Agora já voltaram a treinar, mudaram um pouco o discurso. Como eu já falei anteriormente, eu acho que os estaduais é mais fácil de voltar, porque é uma coisa ali local, regional, é mais fácil. Agora o Campeonato Brasileiro eu já acho mais difícil. Esse lance do Flamengo ter voltado a treinar antes, já foi pensando no Campeonato Brasileiro, né? Que eles pensaram assim, se volta, a gente vai estar um pouco à frente. Já tem mais semanas de treinamento, a gente já tem um elenco melhor, um time melhor, tem uma estrutura melhor, tem um técnico melhor, né? Ou seja, era uma coisa que já vai chocar mais no individualismo ainda, né? Por parte do Flamengo. Então, eu vejo que é esperar para ver. Acho que o futebol de Santa Catarina era um dos que tinha anunciado, né, que voltava, acho que não sei se 6 de julho. Eu sei que é começo de julho. Esperar para ver se realmente vai voltar mesmo. Agora, os campeonatos estaduais, acredito que, principalmente o local, acho que vai retornar mesmo. Essa questão aí de voltar 6 de julho ou 20 de julho, fica aquela reflexão. Como o Ceará e Fortaleza estão treinando e as outras equipes vão voltar agora e praticamente sem chance, só tem o Guarani e o Atlético Cearense ali brigando por uma vaga, Ceará, Fortaleza e Ferroviário praticamente já classificados, a gente pergunta, quando voltar, por que aqui não adianta logo, Wellington Silva, o Clássico Rei logo para essa primeira rodada? Bota logo Ceará e Fortaleza para jogar logo, já que eles estão mais preparados, e as outras equipes voltam depois nas rodadas seguintes. Cadê o Wellington? Claro, Tá aí? é a opção mais correta, né? Que são as equipes que estão treinando mais, as outras ainda não estão preparadas. Mas na minha opinião, em relação à volta do futebol, eu não acho justo ainda, não acho correto. Até como deu entrevista recente, o Rogério Ceni, ele disse que o futebol não é essencial nesse momento. A gente tem que pensar, ver em relação às outras ligas, os outros campeonatos de fora. Depois do pico da doença, a volta dos campeonatos foi 2, 3 meses depois. O pico da doença no Brasil foi agora, um dia desses. E já estão desesperados por essa volta, porque tem questão financeira, questão de valores e tudo que tem que voltar a arrecadar, né? Então, acho que vidas são mais importantes. Mas em relação ao que está se colocando, né? Está se colocando para o Campeonato Cearense ia ser dia 20 de julho, aí estão pensando em antecipar agora dia 6 de julho para que volte e seja mais corrido os jogos. E depois, para o final do mês, ainda tem a Copa do Nordeste, que a CBF confirmou que vai haver, mas vai haver em sede única, né? Aí está dividido entre Recife, Salvador e Fortaleza. São as 3 sedes que são mais capazes de receber todos esses jogos para que não fique tendo viagens. Então, parece que o Campeonato Cearense pode ser antecipado e é bom, como você falou, que Ceará e Fortaleza joguem logo para que os outros clubes possam treinar, né? É isso aí. O Guarani de Sobral, por exemplo, dispensou Lembrando que o vários. Ferroviário, né, perdeu seu técnico agora, foi para o Atlético Goianiense ser auxiliar do Wagner Mancini. Já é uma baixa grande, porque, para mim, o principal clube que estava quase ali entre Ceará e Fortaleza
Ferroviário, que vinha com uma estrutura de jogo bem organizada. Né? Com certeza. E a questão das outras equipes, eu estava vendo aqui um relatório como essas equipes estão. Alguns trocaram de treinador, você vê lá o caso do Guarani de Sobral, vai ser o Jorge Veras, né? Que é treinador da base do Guarani de Sobral, e o Guarani de Sobral vai vir com uma equipe já praticamente só de jovens da base e alguns jogadores que ainda têm contrato. O Atlético Cearense tá mantendo o elenco, porque o Ari, que é aquele jogador do Krasnodar, né, que é da Rússia, que é cearense, que está pagando o time, ele é o dono da equipe. Algumas equipes vão jogar mesmo com jogadores que estão na base, porque não tem condição de trazer jogadores para continuar nessa disputa. O André Jacaré, o Ceará saiu da equipe, né, e foi para o Ceará, né, Ezio Rodrigues. Então, essas equipes menores vão ter muita dificuldade aí nessa retomada, né, vão só cumprir tabela algumas, né. O Carlos, justamente, né, o Campeonato Cearense vai ficar mais entre Ceará, Fortaleza e correndo por fora aí a equipe do Ferroviário, né, pela questão de elenco. Também a gente tem que ressaltar que essa pandemia não veio de forma inesperada, né, atingiu aí os clubes, interrompeu os campeonatos. Não há muito do que se lamentar ou tudo. A questão mesmo é terminar o campeonato, para que o campeonato se termine sim no campo. Para mim, eu acho que é válido fazer logo o Ceará e Fortaleza já pelas equipes. Você fala mais da questão da competitividade, já que eles já estavam um tempo aí já treinando. E com relação preparação e tudo, o Ferroviário, por exemplo, vai voltar a treinar agora, no sábado, né? Depois que os jogadores e os funcionários e todos forem testados, né? Até eu botei a matéria no Instagram do Bola do Rádio e no Facebook também. Quem quiser depois conferir mais detalhes, é só lá estar conferindo, né? E outra, né? Dê o like aí no nosso programa, aproveita, né? E segue nossas redes sociais, que é no Facebook, aqui no caso, né, no YouTube e no Instagram, né, para poder se manter sempre atualizado, que a gente sempre dá um jeito aí de manter vocês na questão de estar informado. Então, só voltando, né, Carlos Manuel, tem que acabar o campeonato no campo, o campeonato cearense. E esse mês agora, alguns vão dizer, mas ainda está correndo a pandemia e tudo isso, mas os campeonatos também não podem estar parando. A gente já foram feitos contratos, premiação, tudo, que é o que os clubes recebem. Tem deles que recebeu até mesmo valores adiantados para poder estar ajudando a questão da folha. E eu acho que com um mês, pegando esse mês de junho, esse mês que agora vai entrar, termina-se logo o Campeonato Cearense. Como você mesmo falou, já dispensa quem só está faltando um jogo logo, faz logo o jogo. Aí faz semifinal, final. E a Copa do Nordeste precisa basicamente de um número de dias.